ter esse olhar individual é um outro desafio também? Será que os nossos treinadores eles conseguem perceber essa questão? Estão preparados? De verdade, eu acho que os nossos treinadores, historicamente, estão muito preparados para isso. Eu acho que a gente, de alguma maneira, acaba criando um inconsciente coletivo que vai na contramão disso, assim, de fazer parecer que os treinadores não entendem disso. Eu acho que a gente entende muito disso. Agora, tem uma questão aí que é importante, até para que a minha fala não fique só tomando pedrada, né? É que, a partir disso, é preciso bastante conhecimento para operacionalizar treino. A partir disso, é preciso bastante conhecimento para entender como desenvolver um jogador dentro de um contexto coletivo, porque senão fica parecendo, então, o treinador não precisa entender de nada que envolva a tática coletiva de equipe. Não, ao contrário, ele tem que entender muito. Também, né? Exatamente. Agora, como que o indivíduo, o jogador, ele está dentro desse contexto coletivo? E esse olhar para formatar treino, ao mesmo tempo que você faça crescer o indivíduo e a equipe, eu acho que é fundamental que as pessoas entendam. Isso precisa de estudo, isso precisa de conhecimento. E quando eu falo estudo, não quero que ninguém fique assim, então tem que pegar livro e ficar lendo. Não é disso que eu estou falando, isso também é estudo. Mas eu estou dizendo que é uma conversa, a gente está trocando ideia, a gente cresce com a conversa. Ver um jogo e discutir sobre um jogo, isso é estudo. Assistir uma coletiva de imprensa e entender o que o treinador está falando sobre as suas ideias para aquela partida, da mesma forma. Assistir um treino de um companheiro de profissão, conversar com um atleta que foi exposto a determinado tipo de trabalho com determinado treinador, isso tudo e um monte de outras coisas é estudo, né? E sendo assim, então, a gente precisa entender que olhar para o jogador não é só entrega a bola para ele e deixa ele resolver. Não. Olhar para o jogador é conseguir fazer com que ele, de fato, seja a melhor versão que ele pode ser dentro daquele contexto trabalhando contigo. Não atrapalhar, muitas vezes, o processo. Eu vi uma vez uma frase, não lembro quem disse isso, mas que se você deixar os atletas durante um tempo sozinho, sem um treinador, vai acontecer ali uma característica, padrões vão se repetir. Eles entre si vão conseguir desenvolver aqueles atletas que vão jogar em determinada posição. E o papel do treinador é acelerar esse processo. Então casa muito bem no que você disse, acelerar esse processo como? Aproveitando a individualidade de cada um para criar mesmo ali de uma forma mais rápida a necessidade de desenvolvimento desses atletas e aí sim a equipe com êxito. Sabendo fazer ajustes também. Você acredita que com o tempo que o treinador tem é possível ele entender que aquele elenco, por exemplo, necessita de reforços, não está pronto ainda para determinada competição? Eu sou daquele tipo de treinador que gosta muito de pensar em processo, e eu sei que a gente não tem tempo, a gente tem que ganhar jogo para ganhar tempo para desenvolver trabalho, né? E não o contrário, né? Então, como eu acredito muito em processo, eu sempre prefiro olhar para o quanto aquele grupo de jogadores pode se desenvolver para ser competitivo e para tentar ter bom desempenho e conseguir ganhar jogos. E aí, claro, não quero dizer com isso que a gente não precisa estar sempre atento aos melhores jogadores para se enquadrarem, para estarem presentes dentro do seu próprio processo. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que é a balança entre aquilo que a gente olha para desenvolver individualmente os jogadores na perspectiva de deixar fazer fluir o que eles já sabem fazer, com aquilo que eles sabem fazer dentro de um contexto coletivo, porque são coisas diferentes. De fato, se a gente entregar o jogo para os jogadores e deixar que as coisas fluam sozinhas, elas vão se construir e a gente vai virar um agente que vai tentar catalisar, acelerar esse processo. Perfeito. No entanto, além disso, a gente precisa, dentro de uma balança, conseguir fazer com que esse processo que vai fazer com que os jogadores coletivamente joguem um bom jogo de futebol, que ele consiga não só potencializar individualmente cada um deles, mas consiga fortalecer as conexões de maneira que o jogar seja algo livre, mas com responsabilidade social. Ou seja, eu faço aquilo que entendo ser o melhor para o jogo dentro das condições que eu tenho como jogador, mas as minhas ações têm responsabilidade social, porque eu estou dentro de um grupo que precisa ganhar o jogo. Sim.
Então, de alguma maneira, não é só não atrapalhar. Eu acho que é muito de tentar conectar ideias, soluções de 11, 12, 20, 30 jogadores de um elenco a um propósito coletivo comum. E isso é muito mais do que só, e só entre aspas, deixar emergir ou acelerar um processo em que vai se manifestar um padrão de comportamentos de jogo.